As memórias de um povo são como fios invisíveis que tecem a história, conectando o passado ao presente e lançando pontes para o futuro. São lembranças entrelaçadas de conquistas, derrotas, alegrias, tristezas e lutas que moldam a identidade de uma comunidade. Em cada esquina, em cada rua, em cada casa, há vestígios do passado sussurrando histórias de tempos idos e ensinando lições para os tempos vindouros. A arte e as tradições são fragmentos de um mosaico que conta a saga de um povo, suas dores e suas glórias, suas transformações e suas permanências. Cada memória é como uma joia preciosa, pronta para ser revivida a cada vez que se conta a história, se canta uma canção, se celebra uma festa. E Bian carrega nas memórias do seu povo o seu legado mais profundo, como conta Dona Thalita Turella, com riqueza de detalhes. A minha infância, para dizer a verdade, eu passei em Gramado Santo. Vim de lá com 12 anos morar aqui. Já tinha feito a segunda série, estava começando a terceira série do primário naquela época, onde a gente terminou ali, Bian, né? A gente terminou a terceira série, que nós morávamos lá na Gaúcha, numa outra linha do outro lado lá. Daí a gente saía de lá e ia na aula e ia de a pé. Essa terra, que hoje abriga cerca de 2.000 habitantes, já fez parte de uma região disputada entre Brasil e Argentina, em que o país vizinho requeria a posse com base no Tratado de Tordesilhas. Depois, a disputa foi entre os estados de São Paulo e Paraná, e posteriormente entre Paraná e Santa Catarina, que culminou com a Guerra do Contestado, conflito que encerrou em 1916 e deixou milhares de vítimas. Lá em 1912, durante a Guerra do Contestado, foi onde que as primeiras pessoas passaram por aqui. Ou seja, os caboclos, os trabalhadores estavam em grupos se organizando e começando, formando as comunidades. Eles tinham os chamados redutos. E eles passavam por aqui, vindos de Irani, curitibanos, se encontravam em Campos Novos. Passando por aqui, esse trajeto dava mais ou menos um dia de viagem, de caminhada, porque era somente a cavalo. Eles chegavam aqui geralmente perto da noite. Então, neste local onde nós estamos nesse momento, eles pernoitavam. Eles passavam a noite aqui. Eles formavam, montavam na hora barracas de pau a pique, com folhas de coqueiro, montavam as barracas para eles passarem a noite. E por causa dos animais e por estarmos bem próximo ao lado do rio, o Rio Azul. Quem acompanhava
esses caboclos, esses trabalhadores, era o chamado, bem conhecido e famoso Monge João Maria. Nós estamos nesse local onde que eles passavam a noite, no dia seguinte, bem aqui onde eles desciam não tinha estrada nenhuma. Era só picadas, careiro que eles iam abrindo, porque era tudo sertão, mata virgem, pinhal, como nós dizíamos, pinhalão, tudo. E no dia seguinte, eles seguiam rumo a São Sebastião, Ibiam, indo adiante, porque o destino era Taquarussu e Caraguatá, Fraiburgo e Caçador, onde eram os grupos que eles estavam formando e formados, diga-se de passagem também para guerrear contra a elite, ou seja, contra o governo. O pessoal do governo do Paraná, Santa Catarina e depois envolvendo o federal, eles sempre se encontravam para guerrear. Mas os caboclos, os trabalhadores, os que estavam se organizando e formando comunidades, eles foram perdendo forças, porque o governo começou a vir com armas e mais armas, e foi derrotando eles. Em 1913, eles já mandaram, inclusive, avião para guerrear. No final da guerra, com avião, com fuzil, com metralhadora, o governo federal, o governo do Paraná e Santa Catarina, e com o avião e os armamentos, eles derrotaram todos os caboclos, os trabalhadores. Ibiam foi reduto de passagem das tropas através do Rio Azul e Poço Redondo, na linha São Pascoal, onde o monge João Maria também se fez presente. Por volta de 1920, com a vinda das primeiras famílias de imigrantes italianos e alemães, Ibiam dá os primeiros passos para o seu progresso. As primeiras famílias de imigrantes eram oriundas do Rio Grande do Sul. Salvador Ribeiro da Silva foi o primeiro requerente de terras do estado em Ponte Alta, primeiro nome dado a Ibiam. Ele foi também proprietário da Fazenda Ribeiro, onde está hoje localizada a sede do município. O nome Ponte Alta foi substituído por Ibiam, de origem indígena, que significa terras altas, encostas, barrancos. Em 9 de maio de 1953, a Lei Municipal número 099 criou o distrito de Ibiam, pertencente ao município de Tangará. E em 20 de julho de 1995, Ibiam foi elevado à categoria de município através da Lei número 9.897. Sua instalação aconteceu em 1º de janeiro de 1997, tendo como primeiro prefeito Senhor Martim Fontana. Se iniciou em 89 e daí, assim, até ficou parado um tempo, porque o pessoal não acreditaram. E eu guardei a documentação no cofre. E ali pela frente o pessoal foi amadurecendo a ideia, foi entendendo que tinha que mudar. Que Ibiam estava um pouco esquecido, sabe, por Tangará. Mas Ibiam tinha uma grande representação para Tangará. É o que nós descobrimos quando fomos fazer a partilha, recebeu a herança de Tangará, é o que nós descobrimos, que Ibiam participava com 42% da receita, era de Ibiam. E daí, em 91, já começou a andar de novo o processo, assim. E quem fazia parte da comissão? Viu, o Martim presidente, eu surgi como vice, daí tinha o Nédio Romanato, o Elto, o Irineu Tragancinho, ele foi um que
dos primeiros que acreditou, ele e o Nico Recalcati, foram os que acreditaram na emancipação. E daí nós tínhamos um professor, que é falecido hoje, o Antônio Serão, ele ajudava, ele também ajudou nós assim, até que a primeira ata foi ele que fez, né? Primeiro a gente sentou e levou o assunto para o pessoal e depois começamos, foi feita a ata, né, a primeira ata, e começamos a pegar assinatura conforme a orientação da época que nós tínhamos. Faltava 20 eleitores para nós completar, era 1.500 pessoas pela porcentagem que pedia, tinha que ter pelo menos de eleitor. Que o Cerro Azul pertencia a Marari, e quando foi para Ibiam, eles usaram a bacia hidrográfica, né? A bacia do Rio Azul, então para cá seria Ibiam, e Tangará não aceitou isso na época, fazia força para eles ficar com o Tangará, Marari, né? No distrito de Marari. E eu, no sábado, eu convidei o Martim, digo, vamos buscar, nós precisamos 20 eleitores, senão não passa terça-feira. Mas isso era um sábado, que daí o sábado e domingo era aberto o fórum. Aí trabalhamos o sábado inteiro, conseguimos 22 pessoas, 22 eleitores para completar. Na terça-feira fomos a Florianópolis. E foi até que 95 foi assinado a lei, 96 a primeira eleição, né? Daí por dentro. E hoje é o que é. Além da contribuição no processo de emancipação, seu expedito também foi o idealizador do projeto da Praça Pública Municipal, professora Beatriz Júlia Dani Fontana. Foi a partir de um desenho seu que o projeto foi elaborado. Eu antes de sair, me chamaram para ser secretário de obras. No final eu queria fazer a praça, sabe? Aí eu apresentei o projetinho, sabe? Desenhei e mostrei para o prefeito. Aí ele disse, se eu tiver dinheiro, faça. Aí eu fui lá na parte dos recursos lá e pedi. Você tinha dinheiro? Tá, aí tinha dinheiro. Concluí, no final, concluí. A Praça Municipal é hoje um dos principais pontos turísticos de Ibiam, juntamente com o Rio Azul, restaurante Pesque Pague Sítio Rica, Estância Serena, Poço Redondo e Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe do Salvador. A fé do nosso povo é um dos grandes marcos da nossa história, que se manifesta independentemente da religião, sustentando nossa força. Dona Thalita reproduz com emoção um depoimento de fé que marca a trajetória de sua família. Esse prego, eu era bem criança, me lembro bem, muito bem. Eu tinha um irmão que estudava para padre em São Paulo, né? Naquela época tinha um tal de Padre Velfrido, não sei se vocês viram falar nesse padre ou não. E uma vez ele foi para a Itália, lá onde Jesus foram crucificados, Jesus, né? E daí ele trouxe uma relíquia, assim, de Santo Antônio, que daí ele deu para o meu irmão que estudava para padre lá. Aquela era dele. E esse ele deu para minha mãe. Daí ele disse, a senhora, essa relíquia, diz ele, é uma relíquia, diz que quando se arma um tempo feio, essas coisas, sinal de tormenta, essas coisas, a senhora coloca sempre sentido onde vem o tempo, né? Que daí espalha, não atinge a propriedade. Ele defende 5 quilômetros de distância de onde ele está. É uma réplica que veio de Roma, trazida por um padre, para minha mãe e meus pais. E a gente vai deixando de filho para neto e assim. E quem aprecia histórias e lendas também pode encontrar lá pelo Rio Azul e Poço Redondo
a crença da existência de ouro. O que nós estamos vendo nesse momento é a famosa pedra, onde que muitos acreditam, ou seja, pensam, dizem que tem o ouro nesta pedra, onde nela tinha, hoje já o pessoal, de repente mal informados, foram riscando, danificando a pedra por fora. Mas ela tinha várias letras que não eram do nosso alfabeto e uma seta, uma flecha. E essa crença de que aqui tem ouro. Outros contam que o ouro está no fundo do Poço Redondo. Mais alguém, inclusive com aparelhos, já disseram que tem em mais 3 locais, ali entre aqueles 2 pinheiros e lá em cima, no começo do Poço Comprido, onde tem um araçá, uma árvore enorme, pendida por cima do rio, diz que lá também tem o ouro. Superstição. Na época, quando eu vim morar aqui, há 47 anos atrás, os vizinhos diziam: não faça a tua propriedade ali, porque naquele araçá aparece uma noiva. E outros diziam: essa noiva aparece porque é o sinal de que existe ouro. Então essas coisas também contam aqui. E se alguém perguntar: mas você já viu alguma coisa? Eu nunca vi noiva, nem noivo, nem mula sem cabeça e nem, infelizmente, não encontrei o ouro também. E assim, com a valorização da nossa gente, Ibiam, que já foi Campos Novos, Videira e Tangará, evoluiu como município, se destacando em vários setores. Hoje, a indústria, comércio e serviços representam 12% do movimento econômico do município. Aqui permanece quem sempre investiu, não faltando incentivos para novos empreendimentos. No começo, daí nós tinha, quando eu casei, era a mercearia Dani, que era do outro lado da casa. E nós tínhamos uma casa antiga, que era mais para a rua aqui. Quando eu casei, a estrada aqui era tudo não era asfalto, era terra, né? Daí no ano que eu casei, eles mudaram, fizeram o supermercado Dani daí. Daí foi mudada para cá, mas passou de geração. Primeiro lá, que era a mercearia, que chamavam o lojão do seu Dani, ela era de madeira, daí era o sogro que cuidava. Daí depois passou para o filho dele mais velho, que chamavam de Nene. Daí depois que nós casemos, a sogra continuou cuidando, o Marco cuidava ele trabalhava com as granjas de porco e coisa. Daí depois passou para o Marco, o mercado. Daí agora que ele faleceu, passou para as filhas dele e para mim. E continuamos com a loja deles, né? Das estradas de chão batido ao asfalto no interior, Ibiam tem na agropecuária seu carro-chefe da economia, setor que representa 88% do movimento econômico do município. As principais atividades agregam suinocultura, ovinocultura, avicultura, produção leiteira, gado de corte, caprinocultura, soja, milho, trigo, frutas e madeiras. No início, muitos eram os desafios para o manejo da agropecuária, com imensas distâncias e poucos recursos à disposição. Era um pouco difícil, os moinhos, né? Também surgiu os primeiros moinhos ali na Vista Alegre, a gente ia lá. Na verdade a gente plantava um pouco de feijão, mas era cultura de fumo mesmo, né? E lavoura de milho, mas naquela época as lavouras que a gente tinha maior era 60, 70, 100 quilos de milho plantado e um pouco de feijão. E daí partimos para o fumo, né? Que a gente teve aí há 30 anos plantando fumo.
E daí, falando um pouco da década de 70, as colheitas de trigo, né, eu era criança, com 10 anos, mas já ajudava na colheita de trigo. Ela era bem dificultosa porque às vezes chovia muito, né, era uma lavoura que estragava fácil. Aí cortava o trigo, fechava e amarrava e fazia as pilhas. Na roça, eu acho que vocês devem ter conhecimento disso, né? E aí a dificuldade às vezes era para arrumar uma trilhadeira. Que naquela época tinha uma trilhadeira ali perto de um compadre do pai, que era o Angelino Dal Bosco. Aí a gente pegava às vezes, mas eles pegavam numa linha e às vezes chegava 6 meses lá na ponta da linha, porque eram poucas que existiam. Daí aqueles trigos, às vezes meio estragados, bastante molhados, às vezes por um ano muito chuvoso, estragava muito trigo. E daí a gente também teve essa época de colocar o trigo todo dentro de casa, né, para poder ir mexendo e tentando de salvar esse trigo. Não, na verdade, na época era tudo feito, desde que levava madeiras para encelharias, às vezes lá em Sete Sarandi, a 14, 15 quilômetros, fazia tudo a carroça, né? Lá tinha uma encelharia, os pais, os vizinhos levavam lá, né, com a carroça, e o resto era tudo feito, a maioria no lombo de um petiço que a gente tinha, né? Então, para a gente que era novo, ele facilitava você jogar a abóbora em cima, a mandioca em cima do cargueiro, né? Ah, viu, a tecnologia hoje expandiu, né? A tecnologia hoje, naquela época, que nem eu falo para vocês, a lavoura era trigo, milho, feijão, mas os comércios eram um pouco, não tinha secadores, não tinha, né? Eu tinha que vender o produto seco, o milho praticamente não tinha comércio. Daí plantava muito para tratar a criação, né? Desafios também foram sentidos na gestão política, recorda seu Tercílios Arpelon, um dos 9 primeiros vereadores de Ibiam. Antigamente você tinha que pegar daí de a cavalo, coisa, não tinha, ninguém tinha carro, então nós que também lá na Vista Alegre morava, então ia pegar ônibus na Série Sarandi, tinha que pegar um cavalo e ir lá em cima para ir para as Valdoestas, já sabe, né? Não tinha. E hoje não em Tangará, mesma coisa. Era de a cavalo e Piveta lá, ele queria me vender o rádio, mas nós não tínhamos condições de comprar esse rádio. Mas ele disse, não temos nem carreta, nem boi, nada, como é que vamos comprar o rádio? O vizinho disse, vai lá em casa que te empresta a carreta, o boi, o que tu precisa, vai lá em casa. Não tenho nem a máquina para milho, mas vai lá em casa que te empresta. No final, eu fiz proposta de comprar o rádio. A pilha, o rádio, a pilha, né? E daí depois, quando veio a luz, né, então foi virado a luz, mas antes era... até hoje está funcionando o rádio. Mudou muita coisa, né, porque a gente assistia, escutava a missa, a caipira, tudo, era uma alegria, né, porque não tinha nada aqueles anos. João Piveta comprou um Jeep, primeiro carro que existia lá, mas faz mais de 50 anos, porque não era mais de 50 anos. Depois veio outro, comprou outro Jeep, um comprou uma picape, aí começou, né? Nós íamos na aula, eu acho que tinha 20, 25 alunos só para uma professora, então a estrada era ruim, tudo era ruim. Não tinha, né? Tudo, né? Município novo, pouco máquina, né? Então fica mais dificuldade, mas enfim, que deu para melhorou bastante. Depois que virou Ibiam, as comunidades assim, no interior, porque quando nós em Tangará era diferente, porque em Tangará era muita estrada de chão, né? Tinha mil e não sei quantos quilômetros, ali nós já estava sempre sem estrada. E agora, depois que passou Ibiam, então melhorou bastante.
O que o senhor lembra dessa época? Como é que foi essa gestão na Câmara? Como que era a Câmara? Onde que estava localizada? Ela estava localizada ali onde tem o governo, a Câmara de Vereadores. Sempre fomos de acordo, né, com os outros vereadores, com o prefeito, trabalhamos sempre juntos. Me lembro coisas bem... Bom, era do PP era a Marica, e o Liseu e eu. Eu tinha o Ney Padilha e o Tino Bolsoi. Depois, do outro lado, tinha o governo, o Neo Tragancin e o Ivo, né? E outro era... 4, acho, 6, 9. Tragancin, sim. Esses faziam parte da primeira Câmara? Sim, primeira legislatura. Dos tempos de distrito aos dias atuais, muita coisa mudou também na educação. De escolas isoladas à criação do Centro Educacional Elisiane Titon, diversos caminhos foram percorridos. E muitos desses caminhos por quilômetros a pé, na busca por conhecimento. Em 1963, eu comecei a ir para a escola. Tanto para a ida quanto para a volta da escola, sempre a pé. Era a Escola Isolada São Pascoal. Era uma escola pequena e de madeira. Tinha uma única sala, tanto é que a patente era lá fora da escola. Na hora da entrada, a professora com um apito dava o primeiro sinal e todos os alunos eram obrigados a ficar parados onde estavam. E no segundo apito, momentos depois, cada um de nós, cada aluno, cada criança, ia no seu lugar. Eram 5 turmas juntas. A cartilha, hoje é o pré, né? A cartilha, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano, todos na mesma sala, juntos. A partir de 1980, então eram 2 turmas, então foi desdobrada a escola, 2 turmas de manhã e 2 à tarde. Mas na horta escolar era para 5 turmas, para todos. Havia muito respeito e total obediência ao professor. Na hora do recreio, como na escola não tinha merenda, os alunos comiam o lanche trazido de casa e até repartiam com aqueles que não tinham nada, que não traziam nada. As brincadeiras eram muito bem divertidas. Por exemplo, brincávamos do ovo choco, da varinha, do pega-pega, bombarqueiro, ciranda-cirandinha. Não posso esquecer, é claro, o futebol, mas com bola de meia. O que nos interessa nesse momento é que em 1995, com a emancipação do município de Ibiam, deixamos de pertencer a Tangará, mas eu continuei na escola isolada estadual São Pascoal, na qual eu era efetivo. Em 1997, recebi na escola o primeiro microcomputador. No ano seguinte, todas as escolas foram desativadas. Isto é, todas as escolas pertencentes ao então município de Ibiam foram desativadas e foi criado o Centro Educacional, feito a nucleação. E lá fomos todos nós, professores e alunos, chamamos para a cidade.
fomos para Ibiam. O esporte também fez história em Ibiam. Das disputas acirradas em campinhos das comunidades a torneios municipais e regionais, o município mantém um grande legado. Eu estudei na Linha União, meu professor era o Zacarias Perosa, e daí nós fazíamos time. Tinha um time, cada escola tinha um time. E nós fazíamos tanto campeonato que nem torneio. Daí os torneios nós saía para Santo Alessio, para Vista Alegre, vamos dizer, para São Sebastião, São Pascoal, nós saía, não tinha condução, era com saco de camisa nas costas, lá vinha camisa, vinha chuteira, meia, mas tudo equipamento nas costas, não tinha, cada um levava uma trouxa, daí um pegava, levava lá 500 metros, outro pegava, levava mais 500 metros e nós ia se trocando, sabe? O primeiro transporte, quando nós jogamos bola, era uma picape do falecido Adelino de Senha e um jipão que o pai tinha. Nós tínhamos um jipão, mas daí para conseguir o jipão era muito difícil. O velho não largava o jipão tão fácil para nós, sabe? Então tinha que adular muito no fim de semana, no sábado aí, fazer tudo que era servicinho que o velho mandava, adular bem para nós conseguir o jipão para nós sair para ir jogar uma bola. Era o transporte assim, e com Ibiam, eu me lembro bem porque eles tinham um perque, um caminhão, um desses bicudo, eles não tinham carroceria porque eles tinham serraria, e eles levavam 3, 4 times em cima, todo mundo sentado nas laterais do caminhão, sentado no meio, sem carroceria, sem nada. Ah, os bailinhos, os bailinhos, viu, na nossa época, hoje os bailes começam 9, 10 horas, né? Ou 11 horas, baile. Naquela época não. Naquela época o sol estava descendo o morro, a gaita velha já tinha. E o violão. Um gaiteiro, 2 violeiros, já estava feito o baile. E não tinha hora para parar. Nós só parava quando clareava o dia, que era claro para ir para casa, não tinha parar 1, 2 horas da madrugada, não. Clareava o dia. Ali tinha um campo, Ibiam, que ele era tipo um areios, meio assim, ó. Tinha aquela baixada, né? E era ali no Chirinosque, que hoje eles mudaram, já faz uns 20 anos que esse campo passou para cá, depois que entrou, emancipou, a época do Martim Fontana, prefeito, eles aí fizeram o campo perto da escolinha ali. Do grupo. Então, naquela época lá, o campo de Ibiam era famoso porque era o único campo grande que tinha Ibiam. Porque nós lá no Zago, era um campinho lá num potreiro. Lá no Germano Zanin, era num potreiro também. Mas era tudo campinho assim, sabe? E se você falasse, o campo está bem riscadinho, o campo tinha que campear as áreas porque eles nem costumavam marcar. Era tudo meio no grito, assim, meio roçado na foice, coisa, tudo assim. Que não existia o que existe hoje. Hoje os campos é tapete, né? Para mim o esporte no município é um dos primeiros lugares que sai no município. Tem que ser. Porque se foi o esporte, você foi tudo. Conhecer nossa história é uma forma de valorizar a cultura local, preservar tradições e fortalecer a identidade da comunidade. O projeto Memórias também provocou pesquisas em nossas escolas, no intuito de promover a coesão social e construir um senso de pertencimento entre os nossos jovens cidadãos.
what's left behind is not for me anymore. Rushing through some dark streets, heading for the highway, while trying to straighten up things with myself.